Oi, boa tarde. A gente vai continuar a nossa conversa de sempre a respeito de família. E hoje é segunda-feira, e segunda-feira pela tarde a gente conversa com Cristina. E semana passada ela esteve falando sobre frustrações. Frustração das esposas, normalmente, né? Algumas frustrações das esposas em relação aos esposos, aos maridos. E hoje ela vai estar conversando sobre frustrações dos maridos em relação às esposas, né? Por certo, tem muita coisa boa aí para a gente escutar, para a gente aprender. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês colocam e eu passo para ela depois. E ela então vai tentar resolver, tentar explicar dentro daquilo que ela estudou, daquilo que ela já conhece, daquilo que ela já tem experimentado, né? Como alguém que já ajudou e tem ajudado muitos casais e muitas famílias, tá bom? Então, vamos ouvi-la, vou passar aqui a câmera para ela e ela vai poder estar nos falando neste momento. Boa tarde, gente. Vamos passar a semana. Todo mundo bem? Hoje, um dia de segunda-feira, um feriado, né? Pelo menos um feriado para a gente. Muitos ficaram em casa, outros estão na praia. E aí, a gente hoje está aqui em casa normalmente, como é de costume, como é da nossa rotina. E vamos conversar. Esse é o nosso 7º encontro. E na semana passada a gente viu algumas frustrações de nós esposas com relação aos nossos maridos. Hoje eu quis trazer agora o bate-toque, que é a resposta então da frustração masculina com relação a nós mulheres e esposas, né, no casamento, que eu tô falando isso no casamento. E uma das primeiras frustrações, isso aqui eu perguntei ao meu marido. As outras coisas eu fui apanhando ali de leituras que eu fiz. Mas uma das frustrações que os homens têm é a insegurança que eles já têm, já trazem com ele, mas essa insegurança, ela chega no lar de uma maneira muito mais assustadora, porque enquanto alguém toma conta dele, está tudo bem. Mas de repente agora ele se passa a ser líder da casa, chefe da casa. E essa é a função, mas é uma frustração para eles quando a esposa não reconhece isso e não valoriza essa importância dessa figura dentro de casa. Eu não estou falando aqui de sustento, eu não estou falando aqui porque é homem. Eu estou falando aqui que está no consciente coletivo, está no imaginário, está plantado na sociedade, desde nossa infância, lá atrás e agora, de que o homem é o cabeça. O homem é o cabeça. E quando ele não é o cabeça, a mulher perde a cabeça. Quando o marido não é o cabeça, a mulher perde a cabeça. Porque nós somos muito mais emoções. E aí a gente vai dificultando algumas coisas. E o que acontece? Nós vamos sendo pessoas intolerantes, com essa falta de noção, com essa insegurança do homem, nós vamos ficando intolerantes, nós vamos ficando, sabe como? Malvadas. Essa é a verdade. Nós não vamos medindo palavras e nem atitudes com relação a isso. Então, essa é uma grande frustração do homem. É quando essa esposa que ele casou, que era bonitinha, cheirosinha, que era super motivada, que achava tudo muito gostoso viver um namoro ou no começo do casamento. E aqui eu paro para lembrar a vocês de uma leitura que eu fiz, que 2 anos no relacionamento é o que é o suficiente, no mínimo, um tempo mínimo de conhecimento e de tolerância no casamento. Até então não dá para dizer que esse casamento funcionou ou não funcionou. Tem que aguardar esse prazo de 2 anos para que haja esses ajustes necessários. É o período de ajuste necessário em um casamento. Eu li em várias pesquisas e esse é o prazo de 2 anos, de ajustes, que são feitos ajustes para essa caminhada a 2, nessa harmonia conjugal. O que acontece? Quando se instala o casamento, a relação a 2, então o homem vem carregado com essa bagagem de responsabilidades e quando chega para morar junto dentro de casa, com essa mulher que era lindinha, gostosinha, feminina e que suportava as loucuras porque ela queria trazer para dentro de casa, para perto, a palavra é trazer para perto, igual da semana passada, aí o cara se frustra, porque ela começa numa intolerância,
em uma falação, em uma humilhação, em um despropósito muito grande. E isso traz frustração ao marido. Aquilo que era bonitinho começa então a ser uma coisa doentia dentro de casa. Então, a primeira frustração que é vista, que é sentida pelo cônjuge é essa falta de consideração, de respeito, de soma nessa liderança masculina dentro de casa que precisa haver. Ah, Cristina, mas nós estamos vendo hoje tempos diferentes, que a mulher manda tanto que o marido. Eu não estou falando de mandar, eu estou falando que nessa relação, eu não sei por que a dificuldade de se ter hierarquia. Eu não vejo dificuldade nisso, que aprendi desde minha infância, eu pequenininha, tenho a idade, foi me ensinada essa hierarquia, essas coisas. E aí, de repente, se perde isso no casamento. As esposas ficam malvadas e elas começam a machucar o homem. Isso é uma frustração. A segunda frustração que a gente vê, que a gente percebe, e aí é uma frustração, ela é secundária. Em muito casamento ela nem existe. Mas quando existe no casamento, é um negócio muito sério, que é ciúme. Ciúme estraga qualquer relacionamento. Eu tô falando aí de qualquer, porque é qualquer. De amizade, ciúme de irmãos, ciúme de amizade, ciúme de trabalho, de poder de trabalho. Imagine isso trazendo para dentro de casa para um relacionamento de marido e mulher. Ciúme. As mulheres e o marido se frustram com isso. Porque ele, na cabeça dele, não está infringindo nenhuma regra. Na cabeça dele, ele está caminhando bem, mas a mulher começa a fazer conjecturas e julgamentos. E aí, essas conjecturas e julgamentos trazem muitas dificuldades para o marido. E ele se frustra nisso, porque ela começa, vai para onde? Por que você chegou tarde? E começa a virar uma coisa doentia. Porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês, nós mulheres, quando vamos para dentro da casa, a gente entende que quando o marido pega uma esposa já com essa segurança total, já de vida sexual estabilizada, de não mais conquista, de uma série de coisas, aí ela relaxa, acha que tá tudo bem, e o marido começa a se arrumar para poder ir para trabalho, e começa a sair, e aí ela, o medo de perda, o medo de ser colocada em segundo plano, e vai gerando uma série de coisas na cabeça dela, e aí começa a ciúmar. E o que é pior, porque se fosse um ciúme contido, um ciúme que ela assumisse na cabeça dela, sofresse sozinha, não, é um ciúme que ela começa agora já soltar faísca, veneno. Ela começa a falar, procurar, investigar celular, ela vira um detetive. Ela investiga celular, ela investiga amizade, ela começa a não confiar mais. E isso acontece em muitos casamentos. Isso é uma frustração para o homem. Essa insegurança demais e esse domínio que a mulher... Porque quando ela fica ciumenta, ela perde totalmente a razão. Aliás, ciúme é um sentimento doentio. O ciúme, quando você perde o controle dele, ele vira realmente um grande foco de material de assassinato de casamento e relações. Guardem isso. Ciúme não é uma coisa que é bonita. Mas eu acho lindo porque ele me ciúma. Não, não queira isso não. Queira plenitude, queira estabilidade, queira paz. Saiu, vou aqui, Davi. Tá, vai com Deus. Cristina, eu tô saindo, vou resolver umas coisas. E você saber que vai descansar, não tem que estar vigiando e procurando saber. É uma coisa que tem que se estabilizar dentro do casamento. Essa é a segunda frustração. A terceira frustração, e aqui também ela é secundária, por quê? Porque isso acontece em alguns casamentos. Eu já vi muitos que não se importam com isso, mas eu vou citar. Que é o relaxamento da mulher. A mulher, ela quando casa, começa a cozinhar gostoso, mas quem mais come é ela. E ela vai engordando, e vai lambendo os dedos, e vai engordando, e vai perdendo a forma de que tinha no passado. E não é só isso também não. Ela vai desleixando. O cabelo que ela lavava 3 vezes na semana, ela começa a lavar só 2 vezes na semana. E aí o cabelo que ela ia para salão de vez em quando para se arrumar, para ficar diferente, ficar bonita, ela começa a não ir mais. E aí as responsabilidades dentro do lar, e limpar coisa, e cuidar de menina, não nem falando aqui, limpar coisa, cuidar de menina, vão sendo prioridades na vida dela, e o resto é resto.
E aí essa falta de vaidade, essa falta de cuidado, de escovar o dente toda hora, de tomar um banho, de ficar perfumada, de querer estar bonita, de querer estar atraente, de querer estar cheirosa, isso acaba, vai perdendo. Isso é uma frustração no homem. É muito triste a mulher que realmente não se preocupa com esses detalhes, certo? E aí, deixa eu dizer uma coisa a vocês, e foi um depoimento que eu li outro dia, depoimento de um homem. Ele estava contando isso numa reuniãozinha, ele falando. Ele disse que quando ele conheceu a namorada, que hoje era esposa, achava ela uma boneca. Ela só vinha para ele arrumada, bonitinha, cheirosa e sempre aquela pessoa cuidadosa. E aí, ele quando ia à casa dela, que ele frequentava muito a casa dela, tudo era muito organizado. O quarto era organizado, as coisas eram muito organizadas, a casa parecia. E aí eles se casaram. E eu falando isso porque foi a fala dele. Aí nós casamos e fomos dividir a nossa pasta de dente e fomos dividir o nosso arroz meio-dia. Essa foi a fala dele na coisa. E aí eu fui ver que minha esposa gastava mais tempo no celular, nas coisas, do que cuidando da casa. E como eu tinha vergonha de chegar dentro de casa e ver tudo desorganizado, tudo bagunçado, tudo desarrumado. E minha mulher também desarrumada. Aí já ela... Tem mulher que não sabe nem o que é sutiã dentro de casa. Ela não coloca. Tem mulheres que não se preocupam mais nem de cuidar da roupa. E aí ele disse que isso foi uma grande frustração, mas ele, aos poucos, foi elaborando com a esposa, foi conversando e cobrando e foi ajudando. E disse que esse problema foi resolvido. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Às vezes nós parecemos... Aliás, o nosso marido parece não perceber, não se aperceber dessas coisas. Mas você pode ter certeza que isso é verdade. Acontece. Uma vez eu fui fazer uma visita, numa época que meu marido ainda era pastor, tinha rebanho. E eu fui fazer uma visita, ele não foi, que ele ia muito pouco. Mas eu fui fazer uma visita à casa de uma amiga, aqui em Teixeira de Freitas. Quando nós chegamos lá, foi eu e uma amiga, a sala a gente não sabia se era sala, se era quarto, se era cozinha, porque tinha copo no chão de alguém que tinha bebido, a mesa em cima cheia de roupa, porque eu não sei se era suja, se era limpa, isso aqui ia passar, não sei, a da sala. Banana machucada, porque as crianças comeram e a banana ficou no sofá. Também eu fui errada porque eu não avisei, nós não avisamos que iríamos. E quando chegamos de surpresa nessa casa, e a casa tava assim, um negócio tão triste, poeira de vários dias que não varria. E aí eu fui conversar e ela disse assim, eu tô cheia de prova para corrigir, meu marido adoeceu, eu tô sem tempo e eu tenho muita coisa para responder também no meu e-mail, então tô sem tempo. Essa foi a justificativa, a gente entende, cada um tem sua vida que quer. Mas eu quero dizer a você que isso faz isso vai se somando e coisas de frustrações do marido. Então a frustração dele não se sentir a primeira frustração dele não se sentir tão importante dentro de casa, que as falas dele não ter tanto valor, nem as atitudes, e aí a mulher joga o ciúme, essa falta de tato no cuidado seu, você deixa de seduzir, você para de querer investir. Não sei como é que a mulher para de querer seduzir. Eu fico impressionada. Quando é que a mulher deve parar de querer ser bonita, de querer ser cheirosa, de querer ser elegante? Não existe, não tem esse tempo para a mulher, não. Não tem mas ninguém é máquina, não. Ninguém é bonequinha, não. Eu não estou falando que no dia a dia que você está trabalhando, você suar. Isso é normal, suar, transpirar, você está cuidando da casa. Mas imediatamente, quando vão estar, por que não se cuidar? Por que não estar pronta para isso? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. As frustrações não acontecem porque eu quero que Davi mude e aí eu me frustro porque ele não se mudou. Deixa eu dizer uma coisa que é mais decepcionante, que os casamentos vão por água abaixo. É porque no relacionamento de marido e mulher, no namoro, no noivado que aconteceu, é vendida uma ideia demagógica ou falsa, ou não, ou querendo vender porque você é marqueteiro de você mesmo. Eu mesmo sou marqueteira de mim mesmo, tenho que me apresentar bem para as pessoas e para mim, e para meu cônjuge. Mas uma grande decepção, e aqui vai até também de uma leitura que eu fiz há algum tempo,
são que eu venho com a ideia de que meu marido, eu falei isso semana passada, era apaixonado, corria mundos e fundos para poder me agradar no namoro. E de repente deixa de fazer isso, isso é frustrante. Isso acontece também no homem. O homem teve uma esposa que parecia não mentir, uma esposa que parecia ser muito organizada, limpa com ela mesma, as emoções no lugar, na época de namoro. Parecia ser uma menina organizada, com tudo no lugar, e de repente, quando ele casa, ele vê uma pessoa totalmente desajustada, insegura, e aí meio perdida na arrumação das coisas, e sem tempo para as coisas situacionais, emergenciais dentro do lar, e aí termina fazendo tudo que não deve, e o que deve fica sem fazer. E essas coisas acontecem. Então, essa frustração não é porque eu esperei muito dele, é porque ela me vendeu 2 anos, 5 anos, depende do tempo de namoro. No meu caso, mas Davi foi namoro, noivado e casamento com 2 anos. Nesses 2 anos, eu passei uma ideia para Davi de que eu era uma pessoa limpinha, que eu era uma pessoa organizadinha, que eu era uma pessoa equilibrada, bem-humorada. Eu vendia uma ideia. E depois, quando eu casei, não é nada daquilo. Isso realmente frustra qualquer marido, porque a gente aprendeu que quando a gente casa, a gente quer que o nosso marido melhore, mude, né? Eles não. Quando eles casam com a gente, quer que a gente não mude, que seja exatamente aquilo que era quando namorava. Carinhosa, cuidadosa, que elogiasse, que vai comprar uma cor, dividia, guarda uma coisa para comer, mas geralmente isso vai se perdendo no casamento. Infelizmente isso frustra o homem, porque ele vem com essa ideia, foi vendido esse marketing a ele, essa esposa bonita, arrumada, cheirosa, educada, de uma esposa equilibrada, de uma namorada bonitinha que ele tinha, que ele se encontrava, e de repente não era daquilo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós mulheres não precisamos ceder. Nós precisamos conceder. Ceder a gente já cede em algumas coisas, mas conceder é você dar ao marido a autoridade para resolver aquele primeiro problema. Conceder é você dar ao marido a flexibilidade dele errar. Conceder é você ser parceira nessas fragilidades dele. Então, quem é que dá isso? É você, mulher. Casamento, 75% somos nós, esposas. 25% é do homem. E ele precisa cumprir esses 25%. Porque quando ele não cumpre, o negócio desanda. Quando o marido não é o cabeça, a mulher perde a cabeça. Aprenda isso. Porque a gente vai ter que administrar coisas que não é da nossa alçada. E vamos meter os pés pelas mãos. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a mulher deve sempre, nunca esquecer, do jeito que ela gosta de toque, de uma pegadinha ali, de um cheiro, o homem também gosta. A gente não pode perder isso de vista. Às vezes, preste atenção aqui, às vezes nós grudamos. E o grude não é bom. E eu aprendi isso com um amigo meu, que pode até estar me ouvindo aí, não sei. Ele diz, mulher, quanto mais você pisa, mais ela gruda, fica igual chiclete. Há pessoas que... Eu sou uma pessoa que não dou nada em exagero, o Davi sabe disso. Ele tem que implorar muitas coisas, porque eu não sou melosa, mas sou de fruto de criação. Eu sou uma pessoa meio que distante, e aliás passei isso para meus filhos, que passei isso para quem vive comigo. Eu não gosto de toque, eu sou meio distante, mas é necessário acontecer, e precisa acontecer. Custa você passar a mão na cabeça de seu marido, dar um beijo na testa e fazer um elogio. Custa você chegar por trás e dar um beijo nas costas, pegar na orelha, pegar na mão, não custa. E isso não é obrigado a ser ensaiado, não, é espontâneo. Deu vontade, faça. Amanhã ninguém sabe quem vai estar vivo do lado do outro. Eu vejo sofrimento de pessoas que estão aí, sem marido, são viúvas, e que deixaram de fazer muitas coisas, que poderiam, coisas simples que poderiam ter feito e não fizeram. E perderam essa oportunidade de fazer. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, conviver é experiência. Conviver é experiência. E a maior docência de todos isso é o amor. O amor é o ato de você ensinar com amor. Nada você consegue no grito. Pelo menos eu vejo isso em sala de aula.
quando a professora tem um olhar diferenciado para aquele aluno, ele dá uma resposta positiva. Mesma coisa no casamento ou com o cônjuge. Quando você, em vez de brigar, de cobrar, de gritar, de dar gelo, você vai elaborar e você vai amar acima de qualquer coisa, porque o amor é uma docência sem dor. Ele vai aprender aquilo que você quer. Quando você ama, você está ensinando algo. E aqui eu não digo amor, não é só sexo, não. Várias áreas. O amor é uma docência. Quando você ama em qualquer situação, você está ensinando como mudar o curso da dificuldade, ensinando como transpor as barreiras. Você ensina de todas as formas. E o amor é uma forma de ensinar. Eu queria fechar dizendo isso. As frustrações masculinas são muito poucas com relação a gente. Nós temos muito mais. Não tenham dúvida que as nossas frustrações como esposas são muito maiores. E nós desabafamos com várias amigas, com mãe, com só, com o que for. Eles não. Eles se frustram e não contam a ninguém. Eles têm vergonha de compartilhar isso com os amigos. Os homens, na sua maioria, não falam mal das suas esposas. Os maridos não falam mal das esposas. As esposas deitam a língua neles. Mas os homens não falam mal da gente. Eles têm maior respeito. É até uma reverência. A esposa dele tem um lugar sagrado. Mas, infelizmente, nós não entendemos, não compreendemos isso. Essas crises eu escuto, sem modéstia nenhuma da minha parte, essa dificuldade eu não tenho na minha casa. Nunca vivi, nunca tive ciúme, nem Davi comigo, nem eu com ele. Isso foi uma relação bem estabelecida, essa frustração a gente nunca teve. Nós vivemos aqui, olha que meu marido foi muito assediado, não sei se porque está aqui dentro de casa essa pandemia o ano todo, mas já foi muito assediado. Mas eu não vivi essa crise de ciúme, nunca importunei com isso, e vice-versa. Mesma coisa ele comigo. A frustração da liderança também eu nunca tive. Ele nunca teve com relação a mim, porque eu sempre tive ele em honra, em todas as áreas. Isso sem modéstia nenhuma. Sempre meu marido foi prioridade. Amo muito mais a ele do que os meus 3 filhos. E todos sabem disso. Primeiro meu marido, depois meus filhos. Aqui é assim. Então, isso é bem definido aqui na minha casa. Então, meu marido sempre mantive ele em honra. Ah, Cristina, mas seu marido é idôneo, é responsável? Não sei. Eu sei que eu aprendi isso e vivi isso. E vivo até hoje. Vivo até hoje. Independe de qualquer situação. Essas frustrações. Nas outras frustrações, pode ser que tenha acontecido sim dele frustrar porque eu estou desarrumada, dele frustrar porque eu não sou aquilo que era. Ele já me disse uma vez: Cristina, quando eu conheci você tomava banho de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, você parou de tomar banho. Eu só tomo banho hoje quando eu tomo 2 vezes, é demais, estourando. É demais, pode estar o calor que tiver. Mas eu escuto isso, mas não me ofendo porque eu sei me cuidar na hora certa, certo? Mas não tem nada a ver com isso não. Eu quero fechar dizendo a vocês o seguinte, resumindo isso. É fácil resolver essas frustrações para o homem. Nós, mulheres, podemos, porque depende da gente. A primeira frustração, a segunda frustração, a terceira frustração são facílimas de resolver. Basta que nós queiramos resolver. Porque eles são pessoas especiais. Eu estou falando aqui agora enquanto mãe, enquanto esposa. Homem é parceiro. Homem não puxa o tapete da esposa. O marido, ele vai embora com outra, mas ele não puxa o tapete da esposa. Dificilmente um marido que vai destruir a esposa para estar com outra, ele não faz isso. Ele reverencia, ele respeita. E é nessa porta que você deve andar, tá bom? Esse é o meu fechamento, isso. E querendo dizer a vocês que no próximo tema, foge das frustrações, nós vamos lá para as resoluções, dicas de resoluções disso, tá bom? Uma pergunta, quando a esposa, você colocou aí que você ama mais o marido do que meus filhos. Do que os filhos, né? Você acredita que quando isso acontece, quando uma esposa ama declaradamente, valoriza mais o marido do que os filhos, você acredita que isso termina levando o marido a se comprometer mais e a fazer uma reciprocidade, né, melhor? Você acha que isso termina incentivando mais ele a
fazer o mesmo? Ela não tem que dizer isso, ela tem que viver isso. Eu digo, mas eu vivo. Mas ela tem que viver isso. Porque quando você vive essa autoridade, esse privilégio, olha como é que eu raciocino. Quando eu comecei minha vida, não tinha nem Davi, nem Mateus, nem Josué. Quando eu comecei minha vida com Davi, era só nós dois. Para tudo. Nós somos a base. Nós somos a base, nós somos as paredes, nós somos o telhado. Nós nos preparamos para acolher quem vem depois. Então, quem está colado comigo desde o começo é meu marido. A ele toda a honra. Então, isso para mim é muito bem definido. Primeiro, eu amo meu marido. E quando esse amor, eu fiz isso, esse é o exercício que eu faço todos os dias. Quando eu amo, ele naturalmente, ele retorna isso para mim em dobro. E ele sabe disso. Eu falo isso para meus filhos, não tenho nenhum trauma com isso, não tenho trauma. Isso, meu marido falava aqui na mesa, entre vocês e Cristina, eu vou preferir Cristina. Isso é uma coisa muito bem resolvida aqui nessa casa. Não há frustração nenhuma. Ah, Cristina, mas se seu marido fosse um infiel, se ele fosse infiel, eu ia dar os meus outros jeitos. Neste momento, nesse estabelecimento deste meu casamento, o meu marido foi prioridade o tempo todo, e é. Eu amo muito mais meu marido que os meus filhos. Porque na velhice eu vou estar com eles. Meus filhos estão batendo asa, estão indo embora, casando, vão embora. E o meu marido que vai ficando comigo até meu último dia, eu vou ficar com ele até o último dia dele. Eu tenho que zelar, cuidar, elogiar, estar com ele. Eu tenho que preparar isso, plantar agora, para poder colher isso lá no futuro. Então, meu marido é prioridade. Eu amo mais meu marido que meus filhos, e eles todos sabem disso. Não tem frustração nenhuma, é muito bem resolvido isso aqui. Você falou sobre a mulher ser sedutora, a mulher se Você hoje não fez a barba, né? Devia ter feito. Você falou da mulher ser sedutora, da mulher ser mais preocupada, se cuidar mais, etc. E isso beneficia mais ele ou beneficia mais ela? Acho que os dois. Os dois. O homem gosta de se exibir. O homem gosta de se exibir. Eu esqueci de falar uma coisa e eu vou falar aqui para vocês agora. O homem gosta de estar com o que é belo. Eu gosto de estar com o que é belo. Quem não gosta de uma casa recém-pintada, tudo organizado? Quem não gosta de uma pessoa, de um homem bem arrumado perto de você? A mesma coisa é o homem. O homem gosta de estar com uma mulher bonita, apresentável. Uma mulher que não faça nenhum constrangimento, que não dê nenhum constrangimento. Mas deixa eu dizer que é uma frustração do homem. E isso eu percebi em várias perguntas que eu fiquei até de colocar para vocês isso, mas eu não anotei e esqueci. O homem tem um medo muito grande. E aqui vai dizer a vocês o grande medo do homem. E penso que é verdade, porque às vezes quando eu atraso de ir para a cama com Davi, eu vejo que Davi sofre mais do que eu. Eu posso ir tranquilo, durmo. O homem não gosta de ficar sozinho. O homem não gosta de solidão. Eles podem até ser pessoas aparentemente solitárias, mas eles não gostam de estar sozinhos. E isso é incrível. Eu estava analisando isso. Gente, como é que pode? Eles não gostam de dormir sozinhos, eles não gostam de estar comendo sozinho, eles não gostam de estar sozinho. Eles gostam de ter sempre alguém, mesmo que eles não dêem nem atenção, que nem escutam. Ah, Cristina, mas eles nem conversam com a gente. Sim, mas não gostam de estar sozinho. E aí veio na minha memória várias vezes que eu conversei com pessoas que foram ovelhas minhas em Iguaí, aqui. O maior medo deles é morrer sozinho, estar sozinho, a solidão. Numa casa sozinho. O homem não gosta disso. E isso vai sendo contribuído por nós, mulheres. E essa beleza, essa arrumação da esposa, de estar com ele arrumada, bonita, cheirosa, isso faz bem tanto para você, mulher, para mim, mulher, como para o cônjuge. Quem não gosta de estar com uma pessoa bonita, cheirosa e arrumada? E se você gosta, meça por você, né? Faça aquilo que você gostaria que lhe fizessem. Essa é a realidade. Outra pergunta é o seguinte: nós estamos programando até para o próximo sábado e no sábado seguinte o que vamos estar conversando sobre rotina nociva. E até já prometi para algumas pessoas que você vai participar com alguns momentos. E você acredita que frustrações, tanto do marido quanto da esposa, também são fatores geradores dessa rotina nociva, ou seja, aquela rotina que vai
estragando o relacionamento dos dois. Vai. Hoje eu assisti um pedacinho de uma série que eu tô assistindo já há algum tempo. E nessa série eu achei interessante. O marido, ele era casado com essa moça, mas ela perdeu uma irmã. A irmã morreu. E o marido dela, e o irmão dela tá preso. Olha, ela perdeu a irmã e o irmão tá preso. Ela tá vivendo um estresse muito grande. O que é que ela tá fazendo? Ela não se apercebeu ainda de que ela tá acabando enterrando o marido dela. Porque nada, olha, o marido tem feito coisas incríveis para poder chamar a atenção dela e ajudar e fortalecer ela. Mas ela tá com o olhar umbigo. Ela só olha para ela. Ela se penitencia numa miserabilidade muito grande. Eu sou a miserável, eu sou uma pessoa sem sorte. Minha irmã morreu e meu irmão está preso. E eu não tenho ninguém. E ela não percebe como esse marido tem vendido o patrimônio para poder tirar o irmão da cadeia. Tem ido à clínica com ela para fazer terapia. Tem acudido, cuidou de todo o enterro da irmã. Tem ido, ligado para a sogra que estava da cidade. Como ele tem feito muita coisa, mas às vezes essas cobranças, como o Davi colocou agora, essa muita frustração de algumas áreas nossas, nós vamos adoecendo a nós mesmos e o outro, e o cônjuge. Isso é péssimo. Nós enterramos, às vezes, nossa cabeça dentro de um lugar só, a gente não consegue olhar, não consegue ver o horizonte. Eu sempre coloco no meu coração que há sempre uma outra alternativa, há sempre outro caminho, há sempre um modo de viver. E eu não posso me enterrar nisso, senão eu vou adoecer. E a coisa que eu tenho que zelar é da minha saúde. As intempéries vêm, sim. O estresse vem para muita gente. Mas você passou aquele momento do estresse, você vai adiante. Eu estava contando isso ontem na EBD aqui em casa, que a gente tem um culto todo domingo aqui de manhã. Nós somos 7 ao todo com o André. E eu contando isso, que eu vi no Facebook, na rede social, uma pessoa colocou que ela tinha que perdoar as maldades que uma pessoa fez lá, que você precisa perdoar, você não pode fazer isso, o perdão. Aí alguém entrou, vendo que ela estava dando essa lição de moral nessa outra, que ela disse assim, eu já consigo perdoar a pessoa que contaminou minha mãe, ela morreu de Covid, tem 1 mês e meio, e eu já estou conseguindo orar, ela coloca essa experiência, estou conseguindo orar por essa pessoa que eu sei que transmitiu Covid para minha mãe. Minha mãe morreu tem 1 mês e meio, e eu não consegui orar por essa pessoa, mas agora, graças a Deus, ela conseguindo orar, porque ela veio na minha casa, ela não sabia que estava, mas ela veio na minha casa, veio contaminar minha mãe aqui dentro, que a gente estava no maior cuidado. Ok. Aí alguém entrou e falou, mas você precisa perdoar, é orar, ninguém tem culpa de ter passado o Covid, mas ela disse que a mãe estava fechada na casa, que a pessoa veio lá visitar e não se cuidou e estava espirrando e não... Ok, tudo bem. Mas alguém entrou para dizer assim, você conseguiu perdoar seu marido que te traiu? E você até hoje odeia tanto ele quanto a esposa, não consegue nem estar no mesmo ambiente com ele, você está cobrando esse perdão dessa outra, mas você conseguiu perdoar seu marido? Essas coisas acontecem. Eu estou no meu lugar e eu não consigo ter essa visão do outro. Então eu só olho para mim, para o meu umbigo e minhas coisas. Às vezes somos demagógicos. Eu quero que os outros façam com os outros, mas eu mesmo não faço. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, até por experiência própria desses meus 58 anos de idade que eu tenho. Vivendo muitas experiências. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu estar do meu lugar, resolvendo o problema do outro lá, sem eu saber como é que o outro vai resolver a vida dele. A mesma coisa no cônjuge. Meu marido, ele tem as experiências dele. Às vezes eu chego cobrando o cônjuge da vida, e daqui a pouco, quando ele me explica o porquê que ele fez aquilo, eu tenho que sair. Você fez por isso. Cristina, aconteceu isso porque eu fiz por isso, isso e isso. Se justificou, você começa a entender. Então vamos primeiro ouvir para depois a gente decidir o que vai fazer. Há mais alguma? A Vânia pergunta o seguinte, aliás, ela não pergunta, ela comenta o seguinte, tem muita gente que vive situações no relacionamento de forma inconscientemente, ou vive a vida que o outro quer e não o que realmente ela é. Isso é uma coisa muito séria. Eu ficar dando satisfação a todo mundo do jeito que as pessoas querem que eu viva e eu não ser esse problema de falta de autonomia, de autenticidade. Isso aí a pessoa tem que trabalhar. Por isso que eu falo, o casamento, a vida a dois, ele vai ter pleno sucesso quando eu sei me resolver sozinha.
e ele também. Eu preciso conceder a ele olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Cuidado para que o outro não te tome. Você vai fazendo tantas coisas, daqui a pouco o outro vai tomando. Não, seja você. Seja você. Sempre manter essa linha de divisão da sua vida particular com essa vida a dois. E tem que ser respeitada, para que haja um pleno respeito entre os dois no casamento. Eu falei isso aqui, eu saber ser eu sozinha, gostar da minha companhia, para depois eu gostar do outro. Eu tenho que me amar primeiro, para depois eu amar o outro. Só vou amar o outro quando sobejar em mim. Tem que sobejar. Tem que desperdiçar em mim para eu doar. Porque eu não posso dar o que eu não tenho para dar. Eu não posso dar o que eu não tenho para dar. No casamento, no relacionamento, é a mesma coisa. Eu não posso viver a vida que os outros querem que eu viva. Eu tenho que viver a minha. Olha, eu sou uma pessoa que, aliás, quem foi ovelha minha nesse mundo que me viveu, tanto em Recife, quanto em Iguaí, quanto aqui, eu sou eu e eu não vivo um personagem. Eu não vivo esse personagem. Quando eu não gosto, eu falo. Quando eu gostei, eu falo. Eu vivo isso. Quando eu recuei e recuei dizendo quais foram os motivos. Estou recuando para não adoecer vocês nem me adoecer. Para eu não magoar vocês nem serem magoadas. Esse é o motivo do meu recuo. E deve ser bem esclarecido, colocar as cartas nas mesas no casamento também. Quando eu chego aqui para marcar meu DR com o Davi, discutir a relação, eu não gostei por isso, vou falar isso aqui, ó, se vai continuar assim, eu tô fora. É assim que tem que ser dito. Toda relação precisa dessa autenticidade, dessa seriedade com as coisas. Agora, maquiar a coisa, eu falei que outro dia, que até orgasmo a pessoa fingir. Não existe isso em mundo nenhum. Mas as pessoas preferem viver a vida que os outros querem que ela viva e não a vida que ela precisa viver. É lamentável isso, é muito triste isso. Muito bem. Muito bem. Foi um prazer, sim, fala aí. E a Vânia também concordou com isso aí, ela dizendo que realmente no casamento são 3 projetos. O projeto da mulher, da esposa, o projeto do marido e o projeto dos dois, né? E com isso vai haver mais harmonia, um não eliminando o outro e... Saber estar com o outro e não se perder no outro. Saber estar com o outro é a coisa mais sublime que tem. É o estar com. Confiar, conceder, tudo com. Mas não perder-se no outro. Esse é o grande segredo de um relacionamento, de um casamento. Foi bom estar com vocês. Deixa eu citar só os nomes que por enquanto estão aqui, né? Tá bom. Tem a Zilda de Jefferson, está aqui. Ah, tá. Edna Santos. O Ademir Simões está aqui. Mentira. Dilza Vilas Boas. O Will Barbosa. Vânia Costa. Gente, quanta gente boa. Jeane Carla Santos Miranda. Luceni França. Ninha Dior. Quanta gente boa, viu? Lu Cruz. Itana e Jonatas, Inete Gonçalves, Érica Obrigada, Fonseca, gente. Ferreira, Não sabia. Elda Ferreira e o pastor Edivandro Carlos. Quanta gente boa. Desculpa pelas loucuras que eu falei, agora me constrangeu, mas como isso é rede social, não tem jeito. O que falou já vai embora. Mas me desculpa, mas foi muito bom estar com vocês aqui nessa tarde. Eu estou toda segunda-feira vindo bater papo com meu marido aqui, num escritório que é aberto, no meio descampado aqui, um local na área aberta, para a gente prosar. Um beijo em cada um de vocês. Obrigada pela consideração, pelo apoio, pelo carinho, pelo afeto, viu? Fiquem todos com Deus. Foi bom estar com vocês. Já que ela elogiou meu gabinete, eu vou só mostrar rapidamente a beleza do local onde eu estou, tá certo? Muito bem. Esse é o melhor lugar do mundo. Então, estivemos aí conversando com Cristina, né? E ela conversando com a gente aprendendo o muito que ela tem sempre para oferecer. E no próximo sábado nós estamos, né? E coloquei aí nos comentários, no próximo sábado nós teremos uma atividade e ela já está comprometida com essa atividade, a gente já está organizando toda a programação e, por certo, ela vai nos ser muito abençoadora, muito útil, né, em tudo que vamos viver naquela oportunidade, tá bom?
Tem mais me despedir e a nossa oração para que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, usando você para fazer de sua casa, de sua família, o lugar mais especial deste mundo, desta terra. Tá ok? Então, Deus abençoe e um abraço grande a cada pessoa que está conosco e que estará conosco, né, na continuação das nossas conversas.